Olá! Hoje iremos ampliar o seu conhecimento sobre campo elétrico, lei de Gauss e o princípio da superposição. O eletromagnetismo é a parte da física que relaciona a eletricidade e o magnetismo, ou seja, estuda a relação entre as forças da eletricidade e do magnetismo como um fenômeno único. A definição de campo elétrico, a lei de Gauss e o princípio da superposição são tópicos de extrema importância no estudo do eletromagnetismo e por isso serão explorados durante essa apresentação. Começando com o campo elétrico. Primeiro mencionar o Michael Faraday, que foi um experimentalista inglês responsável pela indução eletromagnética, o princípio que leva ao motor elétrico, o pai do eletromagnetismo moderno. Seu trabalho tem a ver com campos elétricos e magnéticos e a natureza geral desses campos. Os desdobramentos do trabalho de Faraday, levam às equações de Maxwell, e um ponto importante são as linhas de força de Faraday. Uma citação interessante de Rutherford sobre Faraday, quando consideramos a magnitude e a extensão de suas descobertas e sua influência no progresso da ciência e da indústria, não há honra demais para prestar a memória de Faraday, um dos maiores cientistas descobridores de todos os tempos. Mais especificamente sobre campos, ele é uma grandeza vetorial, dada pela força sobre o módulo da carga, a unidade é Newton por Coulomb, e ele pode ser definido também pelo gradiente, que fica, o campo elétrico seria menos gradiente vezes o potencial. A força, no caso, é dada pela lei de Coulomb, que é uma constante vezes o produto das cargas sobre a distância ao quadrado. A constante K é a constante de Coulomb e vale 1 sobre 4 pi epsilon zero, e a constante epsilon0 é a constante de permissibilidade do meio. Sobre as linhas, elas saem de positivas e entram nas negativas e são tangenciadas pelo campo. Duas linhas nunca se cruzam e a intensidade é proporcional à concentração. Para finalizar, a relação potencial elétrico é dada por V igual o potencial, energia potencial sobre a carga. Agora vamos conhecer um pouco mais sobre a lei de Gauss. Gauss era um físico e matemático alemão que fez contribuições muito importantes para a ciência, dentre elas a elaboração da lei de Gauss, que é a lei fundamental do eletromagnetismo que relaciona fluxo elétrico através de uma superfície fechada. Olhando para a definição, o fluxo elétrico total em uma superfície fechada é igual à carga envolvida dividida pela permissividade, e a equação abaixo, que tem uma integral, é uma das quatro equações de Maxwell. A lei de Gauss pode ser usada para qualquer superfície fechada. O fluxo elétrico através de uma área plana é definido como um campo elétrico multiplicado pelo componente de área perpendicular ao campo. Se a área não for plana, o cálculo do fluxo geralmente requer a utilização de uma integral de área, porque o ângulo mudará continuamente. Agora, vamos olhar esse exemplo. Nesse exemplo, é uma superfície plana. Logo, o fluxo é simplesmente o campo multiplicado pelo componente de área perpendicular a esse plano. Já numa superfície não plana, o ângulo está sempre mudando, logo precisamos usar a integral para resolver esse problema. Agora vamos olhar um pouquinho para as aplicações da lei de Gauss. Ela é uma ferramenta muito útil para calcular campos elétricos quando eles são originados de distribuições de carga suficientemente simétricas para aplicar essa lei. Se a distribuição não for suficientemente simétrica, sem problema. Se a gente conhece o campo, podemos escolher superfícies adequadas que nos permitam determinar as distribuições de carga. Como esse exemplo. Aqui temos vários exemplos, como uma carga pontual, ou uma esfera condutora, ou cilindros, ou duas placas condutoras, dentre vários exemplos que podemos resolver utilizando a lei de Gauss. Agora vamos olhar para um princípio muito importante, o princípio da superposição. O princípio da superposição, uma definição geral, diz que a resposta causada por dois ou mais estímulos é a soma das respostas que teriam sido causadas por cada estímulo individualmente. Ou seja, numa entrada A que produz uma resposta X e uma entrada B que produz uma resposta Y, então a soma das entradas A mais B produz uma resposta X mais Y. E é possível aplicar a lei de Coulomb para qualquer conjunto de cargas a partir desse princípio. Já o princípio da superposição das forças diz que quando duas cargas exercem força sobre uma terceira carga, a força total exercida sobre essa carga é dada pelo somatório vetorial das forças que as duas cargas exercem individualmente, e esse princípio pode ser utilizado para um número qualquer de cargas. O princípio da superposição do campo elétrico diz que o campo elétrico de qualquer combinação
de cargas é igual ao somatório vetorial dos campos elétricos produzidos pelas cargas individuais, como nessa imagem que o campo elétrico total no ponto P é igual à soma vetorial dos campos que cada carga da distribuição produz no ponto P. Agora, algumas aplicações. As definições de campo elétrico, de princípio da superposição e a lei de Gauss podem ser usadas em conjunto para resolver vários problemas dentro do campo do eletromagnetismo, tendo muitas aplicações dentro da física e da engenharia, principalmente. Utilizamos muito no nosso dia a dia. Iremos aplicar os conhecimentos adquiridos durante essa apresentação para resolver uma questão prática, utilizando as definições, os princípios e as leis discutidas. O exemplo prático será esse que será explicado em um vídeo para vocês. Ok, o exercício pede para a gente calcular o campo elétrico acima, abaixo e no interior de uma estrutura que é uma lâmina isolante negativa de carga de densidade de carga negativa sigma e na placa a densidade de carga ρ positiva. A gente traça uma superfície gaussiana na forma de um cilindro e a gente calcula fazendo o fluxo sendo igual à integral do campo elétrico vezes dA, que pela lei de Gauss é a carga interna sobre o ε0. Para calcular o A e B, a gente faz 2EA igual a ρ vezes o volume sobre ε0, que vai dar o ρ vezes o D, que é a distância ali da placa, sobre 2ε0. No caso da lâmina, a gente faz 2EA igual a menos sigma sobre ε0, que vai dar menos sigma sobre 2ε0. A soma das duas dá ρ D menos sigma sobre 2ε0. Finalmente, no interior, a gente faz um Dzinho, que é calculado em relação à placa e à lâmina, e o resultado fica ρ vezes o volume sobre 2ε0 vezes a área, que dá ρ vezes o Dzinho sobre 2ε0.